Fala, time, vamos para mais uma demo aqui, né? Mais um laboratório em relação a VCP. Vamos entender um pouquinho mais como funciona, como que a gente cria esse serviço dentro da AWS, dentro da console da AWS. Lembrando, VCP, Virtual Private Cloud, é sua rede privada ali dentro da AWS, beleza? Tem um diagramazinho que eu desenhei aqui para exemplificar de forma prática como que é a parte de VCP. Então, a sua VCP ela está dentro de uma região. Então, para cada região você tem a sua VCP, você tem o seu CIDR específico para aquela região, ok? E quando eu mando criar via Wizard, ele já cria para mim ali as minhas route tables, ele cria meu security group básico, né, o meu main é meu principal, e ele cria também meus net ACLs, que são as permissões de tráfego da rede. Então eu tenho uma estrutura básica. Então você tem duas formas de criar um VCP. Você tem a forma manual, que você cria item a item, configura, conecta cada itemzinho ali como um Lego, ou também como um modo Wizard, que ele vai fazer tudo para você. Hoje nós vamos ver no método Wizard, tá? Vamos utilizar o modo rápido. Eu já tenho aqui salvo nos meus favoritos o VCP, beleza? Então vamos aqui, VCP, ele vai carregar para mim aqui a dash, perfeito. Então vamos criar aqui na minha VCP. Lembrando, estou na região do norte da Virgínia, criar uma VCP, ele vai começar a carregar a tela inicial. O que, que a gente vai definir aqui? Primeiro o nosso nome da nossa VCP, então eu posso colocar aqui demo, VCP, tudo junto, né? Eu tô com um negócio de VCP, gente, é VPC, VPC, vamos lá, VPC, vamos falar comigo, VPC, tá bom? É VPC o nome correto, gente. Vou definir meu bloco de IP, IPv4, vou utilizar o padrão que já está aqui somente para exemplificar para vocês, lembrando sempre de analisar isso, se for no ambiente de produção, verificar ali com o time de redes, né? Normalmente eles têm um IPAM, faz o gerenciamento ali dos IPs da rede, para a gente não ter cruzamento, não ter conflito nenhum. Então, a gente sempre analisar isso com cuidado. Então, vamos utilizar aqui a locação padrão, não vou fazer nada dedicado nesse caso. Aqui vamos trabalhar somente com duas AZs, AZA e AZB, beleza? Subredes para elas, subredes privadas para elas. Também não vamos utilizar o NAT, o gateways de NAT. O que é o NAT Gate, Daniel? Eu preciso que uma EC2, por exemplo, faça uma atualização na internet sem sair diretamente, colocá-la de frente para a internet. Você coloca o NatGate para proteger. Então, eu preciso fazer um update ali do Linux. Vou dar um yan update, ok? Você utiliza o NatGate para fazer esse processo, para que você não tenha que expor o seu ambiente privado à internet. Você faz via NatGate, ok? Esse endpoint aqui para S3 a gente não vai trabalhar. Então, olhando aqui numa pré-visualização, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter uma VCP, certo? Uma VPC. Eu tô com um VCP difícil hoje, hein? Uma VPC, ok? Essa VPC ela vai me entregar duas redes em cada Z, então eu vou ter uma subrede pública, eu vou ter uma subrede privada e também vou ter isso tanto no A quanto no B. Fora isso, eu vou ter três tabelas de roteamento. Eu vou ter minha tabela de roteamento do A, que é minha tabela privada do A. Eu vou ter minha tabela de roteamento privada do B. E eu vou ter a minha route table pública, que é o que vai me conectar na internet. Nós podemos ver aqui o quê? Que nós temos, ok? Nós temos a conector do Internet Gate já aqui na minha route table pública, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. Vou aproveitar e vou passar lá. Mas é o seguinte, tá aqui, conectei no meu Internet Gate, conectei ele em uma route table pública, ele vai gerar. Então o que me gera ali a conexão é a route table. Eu associar o 0/0 ali e o Internet Gate nela que vai definir se ela é pública ou privada, tá? A gente vai entender isso um pouquinho melhor. E aqui, como eu marquei para ter os gateways de NAT aqui, ó, se eu tirar, ó lá, ó, eu marcar nenhum aqui, ó, ele vai limpar ali os gates, vai ficar só com IGW. Então, o privado está privado, o público saindo para a internet. Beleza? Vamos usar esse formato, vou mandar criar aqui, ele vai criar rapidão. Esse wizard, ele é rápido, somente quando você utiliza gateways de NAT ali, ele demora um pouquinho, demora uns 3 minutos, porque ele é um serviço gerenciado da AWS, então ele demora a ser alocado um pouquinho. Esse aqui que a gente está fazendo o básico do básico do básico, ele não demora, é jogo rápido, beleza? Então o que que a gente fez? Criou a nossa VPC, ok? VPC da nossa região aqui da Norte Virgínia. Aqui nós já temos duas subnets, né? A gente tem umas subnets públicas e privadas para cada AZ. Então se eu olhar aqui, ó, além das padrões, das default que vem
da nossa região, eu tenho as que eu criei. Olha aqui, ó, demo VPC, beleza? Então eu tenho na zona A, eu do zona A, zona B, zona B. O que que diferencia público e privada, ok? Dentro dessa sub aqui, a gente pode ver que na pública também existe uma associação, que é o que? Ela vai colocar automaticamente um IPv4. Tá? Então, se eu estou em uma região, eu quero colocar essa área pública, essa subnet pública. Então, eu quero que ele associe automaticamente um IP público aqui. Eu venho e habilito essa opção. Então, toda vez que eu adicionar uma EC2 ali, ela vai pegar um IP público. Então, aquela EC2 ela vai receber um IP público. Ela vai ficar de cara para a internet. Ok? A gente pode habilitar isso, por exemplo, nas nossas subnet públicas, beleza? Caso seja a intenção. Então, quero configurar o IPv4, Daniel. Eu estou colocando, não está pegando IP público ali, IPv4. Como que eu faço? Vem na subnet, vá lá, seleciona a sua subnet pública, tá? Subnet pública, vem aqui, seleciona ação, editar configurações de subrede, vem aqui, habilita IPv4, beleza? Vai começar a pegar IP público ali na sua aplicação, ok? Feito isso, o que que a gente tem aqui? Tabelas de rota, ok? Lembra que eu falei para você o que que define um acesso externo, uma subnet pública de uma privada? Simplesmente é esse cara aqui, ó. Se eu abrir essa subrede aqui, ó, pública, certo? A gente está olhando sobre rede pública. Ver minha tabela de rota e editar essa associação aqui, o que que a gente vai ter? Nós temos a nossa rede local, nosso CIDR, e nós temos também esse IGW aqui, tá vendo? Então, o que que faz ser pública? Essa rede. Porque esse conector aqui, ó, vou mostrar ele na prática para vocês, aonde que tá, que é o Internet Gate, tá? A gente pode vir aqui, ó, gates de internet, ok? Então, se a gente pegar o ID dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 3787, ó, 387, ok? Tá conectado, tá taxado já na minha VPC aqui, demo VPC, ok? Então, esse cara aqui é o que conecta a internet à minha subnet pública, beleza? Se eu coloco rota para esse cara, quer dizer que eu estou saindo para a internet, beleza? Então, visão muito rápida mesmo sobre VCP. Aqui a gente tem outras coisas que a gente pode olhar, Adriano, vamos olhar um pouquinho sobre a CL também, que é a parte de rede, tá? Da rede mesmo da sua VPC. Tá aqui, eu tenho como fazer alguns controles diferentes, por exemplo, todas as nossas subnets, elas estão alocadas no meu main, que é a minha ACL padrão, certo? O que que a gente pode fazer? Nós podemos criar uma nova ACL, por exemplo, vamos criar aqui, ó, net ACL private. Então, todas as minhas regras padrões, elas vão bater aqui, ó, private, ok? O que que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova network ACL, tá bom? Para separar a minha ACL pública da minha privada. Então, eu crio aqui, ó, net ACL, eu posso colocar aqui, eu criei minha privada, que é a minha main, a minha principal, né? A minha padrão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha pub aqui, ó, net ACL pub. Vamos definir também aqui a minha VPC, que eu vou conectar essa NetACL, beleza? Já defini a tag aqui, criei. O que que eu vou fazer agora? Eu vou atachar as minhas subnets nela, ok? Só deixa eu beber uma água aqui. Beleza. Venho aqui, ó, o que que eu posso fazer? Seleciono, não tenho nenhuma associação a subrede. O que que eu posso fazer? Editar associação de subrede. Venho aqui, como essa NetACL é específica para minha rede pública, o que que eu posso fazer? Venho aqui, ó, seleciono public, seleciono public, venho aqui, salvar alterações. Ok? Beleza, Daniel. Mas espera aí, você não falou que minha rede ali, eu tenho minhas regrinhas de entrada e saída. Se eu olhar aqui, eu não tenho uma entrada e saída ali, ó, 0/0. Eu não tenho um 0/0. Opa, não tenho 0. Não tem. Por quê? Você criou na mão. O que que a gente pode fazer? Editar uma regra aqui, ok? Podemos colocar, adicionar uma nova regra. Colocamos aqui a 100, certo? A gente vai inverter, ok? Nós vamos inverter aqui. Então, tráfego, todo o tráfego. Ok? Eu vou colocar 0 para permitir. Beleza. Essa é a minha de entrada. Eu tenho que fazer a saída, tá? Esse não é stateful, ele é stateless. Então, nós temos que fazer entrada e saída, ok?
que eu vou fazer? Saída, vou fazer a mesma coisa, ok? Vou aqui, vou criar uma nova regra, vou colocar a senha, vou definir o intervalo aqui, todo o tráfego, beleza? Vou colocar permitir, então permitir tanto a entrada quanto a saída, beleza? Feito isso, eu posso corrigir aqui a minha private, porque ela já está saindo para 0/0. Não é o que eu quero. Eu quero proteger, eu quero que ela só fique dentro da minha rede privada. Porque se eu tenho uma NET ACL para minha rede privada, eu não tenho intenção de ir para tudo, para qualquer lugar. O que que a gente pode fazer? A gente pode editar, vem aqui e a gente vai colocar o quê? O nosso CIDR 10/0/0/16, ok? Então, ela vai permitir nessa região aqui, nessa NetACL, vai permitir comunicação entre os meus serviços e equipamentos, né? Aqui dentro dela. Vou fazer a mesma coisa na saída, tá bom? Eu trato tanto a entrada quanto a saída, beleza? Venho aqui, defino, coloco aqui um 10 aqui, coloco um 16 aqui, pronto, CIDR configurado. Então já defini o que? Eu tenho uma NetACL para a minha parte privada e eu tenho uma NetACL para a minha parte pública. Existem situações que eu quero tratar no meu privado e tem situações que eu quero tratar público. Eu separando essas NetACLs aqui, eu tenho essa independência de serviço, ok? Então, beleza. Criei aqui, show de bola. Tá aqui, NetACL pública, NetACL privada, já tá com as minhas subnets atachadas, ok? O que que a gente tem também que a gente pode fazer, Daniel? Grupos de segurança, tá? Security Group ou SG, conhecido como SG, ok? Na SG a gente pode fazer simplesmente aqui. Ele criou, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que ele já criou um security group padrão, tá? Então se eu clico aqui, ó lá, eu já tenho um security group padrão, ID da VPC, vamos ver aqui, ID da VPC. Vamos ver qual que é o nosso ID da VPC? Eu acredito que é esse de cima aqui, ó. Se eu clicar, eu vou lá para VPC, ó. Vamos ver que VPC é essa. Não, essa é a minha VPC padrão. Então o que que a gente pode fazer? Eu venho aqui, ó, VPC, VPC, tracinho AWS, só para a gente deixar organizado, ok? Então eu já sei que essa VPC não é a que eu quero, a minha VPC é essa aqui, ó. Então esse Security Group, ele é a minha main ali, ó, do meu CIDR, tá vendo? Então o que que eu posso fazer? Eu sei que eu tenho já um Security Group padrão. Vamos fazer aqui, vamos só organizar, ó. SG, Security Group, tá? Venho aqui e coloco demo VPC, para ficar organizado, fácil de encontrar. O ideal é a gente sempre estar atento ao ID, aos IDs, né, dos serviços, tá? Tanto o Security Group tem seu ID, o ID da VPC tem seu ID, porque nome aceita qualquer coisa, certo? Então sempre estar olhando aí, sempre atento aos IDs. Não ficar focado somente nos names, nas tags, tá? O importante para nós é os IDs, beleza? Então tá aqui nosso padrão, eu tenho aqui também, eu posso criar aqui, ó, SG AWS, que é o padrão aí que vem da minha região, né? Então a gente tem aqui, beleza, show de bola, já temos. O que que eu tenho aqui? Vamos ver o que que a gente tem liberado aqui na regra de entrada? Acredito que nada. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha que nadinha bonito. Por quê? Porque como ela é a padrão, ela vem uau para tudo. Porque, cara, eu quero que funcione. Eu quero que já ponha o serviço e funcione. Entendeu? O que que a gente faz? A gente pode proteger. Nós não trabalhamos com all, né? Isso é um perigo para nossa infraestrutura. Então, todo o tráfego, cara, não. Vamos fazer o seguinte, vamos tratar aqui, por exemplo, ou eu posso excluir essa regra, deixar ela limpa, sem permissão nenhuma, porque eu estou tratando o serviço, tá? Então, quando eu uso o SG, quando eu vou fazer um EC2, eu vou lá, quando eu estou criando um EC2, eu defino um SG, um Security Group, certo? Aí eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar se eu estou falando de um serviço de Apache, um 80, um HTTP, se eu vou fazer um SSH, aí o Security Group serve para aquele serviço, eu controlar os acessos para o serviço, beleza? Então o que que eu posso deixar de padrão? Cara, vamos deixar sem nada, beleza? Todo o tráfego bloqueado mesmo, tanto entrada quanto saída, tá? Então vamos pegar aqui a saída, eu não limpei, ó. Editar, vem aqui, vamos remover, ok? Salvar, show de bola. Porque esse é o grupo padrão. Na hora que eu criei minha VPC,
ele criou esse security group, beleza? Então, por padrão, ele veio, ó lá, ele é um default, tá vendo? Porque eu criei na VPC. A gente pode criar security groups específicos. Ah, Daniel, eu quero criar um security group específico. Eu posso criar aqui, venho aqui, atacho ele na minha VPC, ok? Defino o que ele vai fazer, a entrada, a saída, faço tudo bonitinho. Se eu estou falando 80, se eu estou falando de SSH, se eu estou falando de 443, se eu estou falando. Você vem aqui e define. Você cria o seu security group de um perfil que você precisa, ok? Nada de usar 0/0 para o negócio, todo o tráfego. Isso aqui não é realidade, tá? Isso não é uma condição segura para sua infraestrutura, beleza? Feito isso, ok, show de bola. É isso. Review rápido sobre VPC. Um abraço, time.